e a gente sempre fala, você não consegue ser aquilo que você não consegue ver, aquilo que você não vê. Então, a partir do momento que ali na DIG a gente tem dezenas, centenas, milhares de mulheres que empreendem, que têm sucesso, que têm suas famílias, que têm seus filhos e que conseguem levar isso de uma forma equilibrada, às vezes desequilibrada e tá tudo bem, mas que conseguem levar todas essas vertentes juntas, a gente prova para todas as mulheres que aquilo ali é possível. E a gente vai fazer o nosso negócio chegar em patamares muito maiores, e o que a gente fala é que às vezes não vai ser no tempo que um homem chegaria. Isso é um fato, porque o nosso tempo, ele é diferente, né? A gente fala muitas vezes isso. Então, assim, o que a gente quer? A gente quer acelerar muito e às vezes ter que sacrificar da nossa família, do convívio com os nossos filhos no momento que eles estão pequenos, pra gente conseguir isso? Não, a gente não quer. A gente precisa dedicar pro nosso negócio e trabalhar muito. Dá trabalho? Dá demais. Mas a gente vai fazer dentro do nosso ritmo, dentro daquilo que a gente acredita e também pelo porquê que a gente abriu a nossa empresa, né? A gente fala que mulher faz negócio de um jeito diferente do homem, né? A mulher, ela se relaciona primeiro para depois ela fazer negócio. Então, a gente vê isso muito, porque a gente tá com muitas mulheres no dia a dia. E a mulher, a gente fala que as mulheres, elas precisam romper uma barreira ali no mundo empresarial e no negócio dela também, até para mostrar o produto e o serviço, né? Eu acho que falta uma postura, às vezes, de ousadia, de coragem, de arriscar, né? A gente não é ensinada. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Lembrando que esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. E logo eu tenho uma surpresa que a co-host é a fundadora da Kesser. Então ela vai falar mais da Kesser para vocês. Temos também a Metrópole 4, que é uma inovadora agência que conecta marcas e influenciadores digitais na criação de um conteúdo criativo e inspirador. Então, pessoal, fala um pouco da Kesser pra gente, Gabi. Com certeza, pessoal. Muito prazer. Eu sou a Gabi Vidigal. Sou fundadora da Kesser. Fundei a primeira marca de skincare minimalista do Brasil e inovei nessa proposta de trazer menos produtos com muito mais resultados pra gente ter uma rotina de skincare prática, inteligente, que realmente transforma a nossa pele. Sou muito feliz de ser co-host desse episódio, principalmente porque eu amo as convidadas. Então, já que falou das convidadas, deixa eu apresentar. Hoje temos a honra de receber duas mulheres que estão transformando o ecossistema do empreendedorismo feminino no Brasil. Natália Arcanjo e Bruna Duarte são as mentes e corações por trás da DIG, uma comunidade vibrante que conecta, educa e alavanca mulheres que empreendem os negócios que elas constroem. Com coragem, criatividade e uma visão poderosa de futuro, elas criaram um espaço onde mulheres são ouvidas, fortalecidas, impulsionadas a conquistar o mundo dos negócios com autenticidade e força. A DIG é muito mais do que uma escola de negócios. É um movimento de pertencimento, sororidade e ação prática. Elas acreditam que toda mulher tem um potencial gigante de realização. Só precisa de incentivo, rede e ferramentas certas. E elas estão aqui para entregar tudo isso. Então, sejam muito bem-vindos e confia, mulher! Adorei! Amamos esse convite, ainda mais com você aqui, né, Gabi? Estamos em casa. Então, demais. Eu que conheço essa comunidade de perto, que já vi o poder dessa transformação. Estou muito feliz de fazer parte desse episódio junto com o Mark. E nós também, com a mamãe do ano, gente. A gente nem contou isso, mas eu não vim sozinha. Eu vim eu e Antônio. E eu acho que a gente vai ter muitas trocas também relacionadas a isso, né? Com certeza. O ecossistema das meninas, a gente estava falando um pouquinho no bastidor. E antes da gente começar essa conversa, que além dele trazer esse pilar educacional, ele criou um ambiente em que a mulher se sente verdadeiramente acolhida, para poder falar das fragilidades, das dificuldades, porque empreender sendo mulher não é a mesma coisa que empreender sendo homem, né? De jeito nenhum. E eu acho que a gente tem muita coisa para falar sobre isso, né, Mark? Conta pra gente como que começou a DIG, como que foi isso. A gente nasceu dessa dor que a Gabi trouxe, né? Da gente não conhecer um lugar que nós mulheres pudéssemos falar abertamente sobre negócio, sobre dinheiro, sobre ambição, sobre carreira e que a gente sentisse isso. Esse acolhimento, que a gente sentisse à vontade. E em 2019, né, através de um evento que foi o Do It Now,
É um evento até que ele foi idealizado e feito pelo meu pai. Eu não conhecia a Bruna, a Adriana, que nós somos 3 fundadoras da DIG, eu, a Bruna e a Adri. E a Adriana estudou comigo, eu sou advogada por formação. Graças a Deus, não sei nem mais o que é uma petição, gente. Nossa. Glória a Deus também. Glória a Deus, foi a com Deus. Deus. E aí, eu fui falar desse evento nas minhas redes sociais. A Adriana comprou, porque ela me conhecia. Chegou lá, ela encontrou a Bruna. E nesse evento, que era um evento de gestão na prática, ela e a Bruna falaram assim, nossa, como assim? A gente estava junto anteontem e a gente falou de tudo menos disso. Como que a gente não falou sobre isso? Nossa, vamos continuar conversando. Esse assunto é tão importante, né? A gente ter essa troca com outras mulheres que querem crescer, que querem se desenvolver. E se a gente deixar, né, Gabi, você vai ver isso agora, ainda mais, a gente vai ser engolida por outros assuntos. E as meninas, na hora que falaram assim, não vamos deixar morrer esse sentimento aqui do evento, do It Now. E a Adriana falou, eu conheço a Natália que tá fazendo esse evento, quem sabe ela não topa. E aí, num almoço, a gente brincou, falando assim, então nós vamos ser as Do It Girls, do It Now, e vamos encontrar uma vez por mês, cada uma chama 5 amigas, a gente vai encontrar ali 15 mulheres mais ou menos, pra gente ter essa pauta pra falar disso. E no nosso primeiro encontro, totalmente despretensioso, mas com esse fio condutor muito forte, que nasceu desde o início, né? Ao invés de 12 mulheres que a gente achou, chegaram 30, no segundo foram 70, e no terceiro foram 100, tinha uma mulher no corredor da minha empresa de contabilidade. E aí foi uma loucura, a gente falou assim, nossa, a nossa dor é a dor de muitas outras mulheres. E foi assim que a gente surgiu, então, em 2019, há 6 anos como Do It Girls, e agora somos DIG. E é muito legal você falar desse lapso temporal, porque hoje comunidade é um assunto que está muito em alta, escola de negócios, projetos educacionais também, mas em 2019 a gente não tinha nem rede social do jeito que a gente tem hoje. Então, você fazer essa ponte, você literalmente tinha que ligar para 5 amigas, convencer 5 amigas. Então, o poder do que vocês fizeram é realmente muito impactante. E a gente acreditava, a gente sempre acreditou muito nesse viés de essa dor que existia, que a gente queria solucionar. Então, lá em 2019, eu lembro perfeitamente que as pessoas, até uns anos depois, assim, até 2021, mais ou menos, até depois da pandemia, as pessoas não entendiam esse conceito de comunidade. E as pessoas não acreditavam muito no que a gente fazia, elas não entendiam, falavam, mas o que é isso que vocês fazem? E a gente sabia, porque a gente tinha essa dor que precisava ser resolvida. E tínhamos uma dor em comum, víamos que outras mulheres tinham essa dor também, então era só criar algo para solucionar essa dor. A gente sempre fala isso dentro da DIG, né? Que a gente precisa, dentro de um negócio, o mais importante não é o produto, é a dor que ele resolve. Porque aí sim ele vai ser recorrente. Então a gente sempre acreditou muito nessa dor, a gente tinha esse conceito de comunidade muito forte desde o início. Quando comunidade, ninguém falava sobre comunidade, a gente já pensava o nosso negócio como comunidade. Então, foi daí que surgiu. E daí a gente foi criando produtos, soluções para mulheres empreendedoras. E aqui estamos hoje. Nossa, como que a gente escutou? Isso é clube de mulherzinha, isso é... Não. Nossa, o que é isso que vocês têm mesmo, esse projetinho? E eu acho muito sensacional, porque vocês souberam monetizar em cima disso, que é muito importante. Sim. Porque, assim, juntar um monte de mulher, gente... Todo mundo junta, você liga para suas amigas, mas juntar um monte de mulher para falar de negócio, fazer com que elas pagassem pela adesão e para fazer parte disso, ou seja, vocês conseguiram transmitir o valor do que vocês estavam fazendo num momento que ninguém fazia. Ninguém fazia. Isso verdade, é muito legal. Na hora que a gente olha para nossa história, né? A gente fica até emocionada, assim, porque de fato é isso, é o que você falou. Ninguém fazia o que a gente fazia. A gente teve que criar uma consciência, né, das pessoas. Explicar por que você precisa fazer isso. Isso. E os negócios que a gente acredita, assim, que os negócios que dão muito certo são negócios que você começa ali na vanguarda mesmo, né? E a gente estava na vanguarda e a gente soube ter esse olhar de futuro. Então, desde aquela época, a gente já lia sobre comunidade. Eu lembro que eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler, assim. Eu li algumas newsletters internacionais e já existia esse assunto rodando ali, em torno principalmente dos assuntos de marketing. Eu sempre trabalhei com marketing e já existia aquilo. Mas, assim, no Brasil, ninguém falava. Então, a gente pegou realmente ali uma água limpa. A gente bebeu uma água limpa, né? Começou primeiro e bebeu água limpa. Muito legal. E no início, no off, a gente estava conversando sobre atualmente os 4 pilares. Sim. Só para a gente entender um pouco melhor, quais são essas 4 frentes que vocês têm trabalhado hoje? Legal. A gente tem 3 pilares que são a base de tudo que a gente entrega hoje dentro do nosso ecossistema, Mark.
O nosso primeiro pilar é o de conhecimento. Então, são as ferramentas que a mulher precisa para empreender. Então, desde vendas, marketing, finanças, oratória, posicionamento, todos esses assuntos de gestão são assuntos que a gente leva as ferramentas necessárias. IA é um assunto que está sendo um fio condutor muito grande esse ano ali dentro da nossa comunidade, dentro da nossa escola. O nosso segundo pilar são os relacionamentos, é conexão. Isso é muito forte ali também, né? Isso também é um senso de comunidade muito forte. Então, a gente acredita muito no poder do networking, a gente acredita muito no poder de você aprender com o erro, com o acerto de uma outra mulher. Então, assim, a Gabi, eu tenho certeza que ela é inspiração para várias mulheres que trabalham hoje com produtos e tal. Então, o que ela tem ali para ensinar, para trocar? Essa conexão é muito poderosa. Então, esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar é que a DIG é o ambiente que renova as suas ambições. Então, tudo nosso leva esses 3 pilares, né? E hoje a gente tem 4 soluções. Uma solução que é 100% online para uma mulher que está no início da jornada, que ela está ali olhando muito, ela está validando ainda, né, o produto ou serviço dela. Então, ela precisa dessas ferramentas e ela tem uma solução que é mais acessível, né, financeiramente, e que vai dar todo o suporte que ela precisa nesse início e todo o suporte também de outras mulheres que já passaram por aquilo. A gente tem uma solução que é o Connect, que o próprio nome já fala que o pilar mais forte dessa solução é o networking. Ele é para uma mulher que tem que morar em Belo Horizonte, porque são encontros mensais que acontecem aqui, então tem que ter essa disponibilidade, mas ele é essa junção do on com o off. A gente tem o DigMind, que é o nosso mastermind para uma mulher que já está mais avançada na jornada empreendedora, ela já está com um olhar muito para time, para cultura, para gestão, ela já validou o produto e serviço dela, e nele a gente tem imersões, a gente tem viagens, a gente tem ali um olhar mais individualizado. E a gente tem um grande case de sucesso nosso desse ano, que é a DigIn, né? Então, é um olhar para dentro, são 2 dias muito intensos, 20 horas de conteúdo, um dia todo voltado para geração de demanda, então para crescimento. A gente está trazendo um conceito que está sendo muito falado, que é o Founder-Led Growth, que é a fundadora enquanto alavanca de novas receitas, de novos produtos, para você pensar numa esteira de produtos, né? Eu vejo assim, a Kesser começou com... é um ótimo exemplo disso, né? Começou com... Eu sou viciada, né? Nós somos. Nós todos, nós Então, somos a Kesser começou com o conceito de um produto, depois veio com o All Clean, que é o de limpeza, agora tem um protetor. Então, é justamente você entender, a Gabi é um exemplo da Founder-Led Growth, que é a fundadora enquanto alavanca. Então, a gente tem todo esse dia voltado para essa geração de demanda, crescimento, e um dia todo voltado para a organização da casa. Então, você cresce, mas você também tem que organizar. Essa é a DigIn, que é uma solução nossa presencial, uma imersão de 2 dias, que está sendo um sucesso absoluto. A gente está tendo nota máxima em todos os NPS que a gente rodou. Muito legal. E 2 perguntas, mas vocês podem falar como quiser. Quais vocês acham que são as principais diferenças na hora de empreender entre um homem e uma mulher? E dentre as membras ou professoras, né, que passaram por lá, além de vocês e a Gabi, quem são os outros grandes nomes, né, que estão no grupo junto com vocês? Legal. A gente fala que mulher faz negócio de um jeito diferente do homem, né? A mulher, ela se relaciona primeiro para depois ela fazer negócio. Então, a gente vê isso muito, porque a gente está com muitas mulheres no dia a dia. E a mulher, a gente fala que as mulheres, elas precisam romper uma barreira ali no mundo empresarial e no negócio dela também, até para mostrar o produto e o serviço, né? A gente vive numa sociedade que, enfim, ela ainda é uma sociedade machista, ainda é uma sociedade que coloca a mulher ali... né? A gente vê isso com números, com dados. Em empresas, mulheres ganham menos ainda que homens. Mulheres recebem menos investimento. Empresas de mulheres recebem menos investimentos. A gente tem mulheres... Basta você olhar as empresas listadas na bolsa, né? A gente tem pouquíssimas mulheres que estão nas altas gestões dessas empresas. Então, a gente tem um conceito aí, a gente tem uma cultura que não deixa essa mulher avançar. Outro dia até me perguntaram, assim, falando, mas a DIG surgiu, por que não pode homem? Eu falei, olha, se a gente chegar um dia nesse passo de equidade de gênero, onde mulheres e homens saiam do mesmo estágio para crescer, para ter um negócio, a DIG nem vai precisar de existir mais. E eu acho maravilhoso que a gente chegue nesse estágio, né? Mas, de fato, isso não acontece ainda. A mulher, ela tem uma parte de sensibilidade também, que é muito importante, tanto para os negócios, quanto para as relações mesmo. As mulheres, elas têm uma afinidade maior com a questão da marca, da beleza, então elas trazem isso para os negócios. E isso está sendo cada vez mais valorizado, né? De ter essa questão das mulheres também trabalhando com as características que são
características femininas. O acolhimento, né? O acolhimento. Muito forte. Mas ali na DIG, a gente traz para a mulher também, por exemplo, mulher, geralmente ela começa a empreender por uma coisa que ela gosta muito de fazer. Então, eu gosto muito, vou dar um exemplo aqui, eu gosto muito de, vamos supor que a Gabi começou a empreender porque ela gosta dessa questão de skincare, e aí ela tá ali né, na empresa dela, com o produto dela, com o serviço dela, mas existem outras partes da empresa que geralmente a mulher não olha, assim, por exemplo, números. Números é uma coisa que geralmente para os homens é muito natural. As mulheres, elas deixam de olhar para esse espaço, por exemplo, do número, das finanças, geralmente é mais difícil. Então, ali na DIG a gente fala, olha, se você não olhar para os números, a sua empresa não vai crescer. Se você olhar para o número, você nunca vai saber o que está te dando dinheiro, o que não está te dando dinheiro. Se você não olhar para os números, você não vai conseguir fazer com que a sua empresa, né, evolua da maneira como você quer. Então, são muitas as diferenças entre homens e mulheres. E eu acho que essa visão da sociedade, ela tá mudando em relação a mulheres que empreendem, mulheres que gostam de negócios, mulheres que gostam de dinheiro. Ainda é um tabu você falar que você é uma mulher ambiciosa. E a gente, né, ambição é muito diferente de ganância, né? Ganância é você querer chegar a qualquer custo. Ambição não, gente. Ambição é eu querer crescer, querer que a minha empresa dê certo, querer que o meu negócio vá pra frente, né, Gabi? E Bru, até fazendo um complemento a isso, que eu acho que vai ao encontro de tudo que você falou, quando a Nath estava trazendo os 3 principais pilares, eu pensei comigo, porque eu já fiz parte do grupo, já vivi os encontros, falei assim, faltou ela falar uma coisa, a mudança de mentalidade. Tem um quê de desenvolvimento pessoal muito grande ali. Porque a primeira vez que eu ouvi isso, eu até troquei com a Nath há uns anos atrás, eu estava numa conferência no TikTok em Nova York, e a head do TikTok, que é uma brasileira da América Latina, falou uma coisa que me chocou muito. Ela falou assim, as mulheres ainda têm uma postura muito passiva diante dos negócios. E por colocar o relacionamento na frente, a gente sempre para e pensa assim, não, eu não vou falar isso com a minha sócia agora não, porque ela acabou de ter bebê. Não, eu não vou pedir pro meu chefe um aumento não, porque eu tô vendo que ele tá estressado. E o homem, ele é objetivo, ele quer, ele vai. Se você tá vivendo um problema na esfera pessoal, isso são outras coisas, a gente precisa criar um pouco mais dessa separação para ser objetivo e enxergar o negócio como um negócio, né? Esse medo de desagradar, né? Que a mulher tem que normalizar não. A gente tem que normalizar não. A gente tem que normalizar que quando a gente é líder, as pessoas do seu time não necessariamente vão gostar de você. E tá tudo bem. Você não tem que ser amada, você tem que ser justa. Você tem que ser justa com o seu time, você tem que ser justa com a sua empresa, né? A empresa é soberana, a gente fala muito sobre isso aqui. E eu acho que falta isso para a mulher, sabe? Eu acho que falta uma postura, às vezes, de ousadia, de coragem, de arriscar, né? A gente não é ensinada desde pequena, né? A gente é ensinada muito mais de estar ali num espaço de conforto, de estabilidade, né? Porque, gente, né? De instabilidade já basta nossos hormônios, né? Então, já loucas perigosas. Já basta nossos hormônios. Então, a mulher, ela busca esse lugar da segurança. Mas quando a gente entende que dá para buscar esse lugar do empreender, da gente ousar e da gente ser corajosa e da gente deixar nossa marca no mundo, daquilo que a gente acredita, você fala assim, pô, eu quero. E tem jeito, sabe? Tem jeito sendo mãe. Eu lembro direitinho de você falando comigo disso, que essa mulher do TikTok tem quantos filhos? 4 filhos. 4 filhos. E eu, naquela época, achava que eu não podia ter um, porque a minha empresa, que nem se compara ao TikTok, não aguentaria. E é uma mudança de mentalidade, porque você precisa começar a se enxergar para além dessas limitações. Porque a verdade é que a gente cresce sendo ensinada isso. Você vai ser uma coisa ou outra. E a gente vê nas coisas mais simples, bonita ou inteligente. Bonita e inteligente, ela não tem como. Não. Aí, mãe e empresária. Gente, aquela frase do Thales Gomes, tipo assim, Deus me livre de mulher CEO. Eu falei assim, cara, socorro. Olha o tanto que o mundo ainda tem que evoluir. Sabe? Então, assim, esse lugar que você estava falando, infelizmente, a gente ainda está muito distante dele. E a DIG tá aí para provar que é possível. E a gente sempre fala, você não consegue ser aquilo que você não consegue ver, aquilo que você não vê. Então, a partir do momento que ali na DIG a gente tem dezenas, centenas, milhares de mulheres que empreendem, que têm sucesso, que têm suas famílias, que têm seus filhos e que conseguem levar isso de uma forma
equilibrada, às vezes desequilibrada, e tá tudo bem, mas que conseguem levar todas essas vertentes juntas, a gente prova para todas as mulheres que aquilo ali é possível. Só que se elas não tiverem contato com aquelas mulheres que já estão fazendo, elas nunca vão saber que é possível. E de uma forma, assim, muito natural, e de uma forma... Nós somos mulheres normais, nós três aqui, mulheres normais, que têm seus desafios, têm sua casa, têm seus maridos, têm seus companheiros, têm seus filhos, mas que, de alguma forma, também encontrou um espaço para colocar o negócio dentro da vida. E isso é referência, sabe? Para muitas outras mulheres. E como um pilar inegociável, né? É um pilar Exatamente. inegociável da nossa vida, assim. E a gente vai fazer o nosso negócio chegar em patamares muito maiores. E o que a gente fala é que, às vezes, não vai ser no tempo que um homem chegaria. Isso é um fato, porque o nosso tempo, ele é diferente, né? A gente fala muitas vezes isso. Então, assim, o que a gente quer? Que a gente quer acelerar muito e, às vezes, ter que sacrificar da nossa família, do convívio com os nossos filhos no momento que eles estão pequenos, para a gente conseguir isso? Não, a gente não quer. A gente precisa dedicar para o nosso negócio e trabalhar muito. Dá trabalho? Dá demais. Mas a gente vai fazer dentro do nosso ritmo, dentro daquilo que a gente acredita e também pelo porquê que a gente abriu a nossa empresa, né? A gente abriu nossa empresa para a gente ter qualidade de vida, para a gente ter tempo com a nossa família. Então, não justifica também a gente atropelar isso. Mas, sim, é diferente, né? Às vezes a gente fala isso, se a gente formos 3 homens, às vezes ia demorar 3 anos, o que vai demorar 6 pra gente. E tá tudo bem. Mas é muito legal ver o case de sucesso de vocês, porque, assim, de verdade... Eu não conheço em Belo Horizonte 3 homens que fizeram o que vocês fizeram. Você acredita que o marido de uma digníssima, a gente chama as nossas membros digníssimas, ele pediu pra almoçar comigo, porque ele queria saber exatamente o que a gente fez, porque ele queria fazer tipo um digo. E ele me falou, olha, eu queria muito, sabe, porque eu quero fazer, porque não tem isso nenhum, eu nunca vi, eu tô buscando, não tem nenhum homem que fez isso. Não, e Nath, isso eu acho que as mulheres sabem aproveitar muito bem, e os negócios que tem mulheres, principalmente à frente de comercial, tem mais sucesso. A força do vínculo social é 2 vezes maior do que a força do produto ou do serviço em si. Então, na real, a primeira compra é por você. É porque ela te comprou. E quando uma mulher compra a outra, ela compra mesmo. Compra. E acredita em todas as indicações. Por isso que a gente vê a potência do marketing de influência. É a mulherada toda que está movimentando a economia desse jeito. Não tem como a gente desconsiderar, né, esses números e o impacto do consumo feminino e da geração de emprego feminina dentro do marketing de influência. Então, a gente sabe usar muito bem dessa força, né? Demais, na hora que você pensa, né, no marketing, eu não consigo pensar em nenhum influenciador. Na hora que você fala assim, marketing de influência, eu vou te falar 100 mulheres aqui e não sei falar um homem. Porque eu sei falar né, 2, a mulher, ela tem essa habilidade da comunicação, da conexão. Então, é a gente também entender aonde que a gente brilha mais e usar, né, o nosso poder para isso, mas sem deixar de olhar para outras áreas que são muito importantes, como a Abril falou, os números, a gestão, e que às vezes, gente, é chato, mas é trabalho, né? Trabalho não vai ser o tempo todo legal e tá tudo bem. Agora, quando as mulheres chegam na DIG, quais vocês acham que são as principais crenças, né? Vamos falar crenças limitantes, que vocês conseguem, às vezes, virar aquela chavinha depois que elas começam a participar? Quais são as mais comuns, né, assim, na percepção de vocês? Tem uma coisa que eu acho que as mulheres, elas sabem, mas elas pensam um pouco sobre isso, que é a questão da independência financeira. Porque a gente acredita que só com independência financeira que você tem liberdade de escolha. E isso não vale só para mulheres, isso vale para o ser humano, né? Isso é para qualquer um. Você só consegue tomar decisões na sua vida se você pode bancá-las, pois vivemos numa sociedade capitalista onde as coisas custam dinheiro. Sim. Então, a partir do momento que você precisa de dinheiro para tomar decisões, você precisa ter o seu. E não é o do marido, não é o do pai, a não ser que for uma herança, enfim. Mas aí são, né, 0,001% dos casos. Para você tomar essas decisões, você precisa ter essa liberdade financeira. E muitas vezes as mulheres, elas têm consciência disso, mas na prática, elas não pensam sobre isso e não colocam, falam, olha, a minha empresa, ela precisa dar lucro. Por que ela precisa dar lucro? Porque ela é uma empresa. Se ela não der lucro, ela vai ser um hobby. Não é uma empresa. Então, eu preciso ter lucro. Então, a sua empresa tem que dar lucro para quê?
quê? Para você ter seu próprio dinheiro, para você ter sua independência financeira e para você ter liberdade de escolha na sua vida. Exato. Então, é super importante isso aí é uma coisa que a gente tenta sempre colocar ali na cabeça das mulheres, porque a maioria tem essa consciência, mas na hora da prática, às vezes ela tem uma empresa ali que ela ama e na hora que você vai colocar os números, a empresa não tá dando dinheiro. Aí a gente vai, mas peraí, a empresa tem que dar dinheiro. Se a empresa não der dinheiro, tem alguma coisa ela errada. existe, né? A mulher tem muita vergonha de se vender também. Ela vende o negócio da amiga, mas ela não se vende, né? E a gente fala muito sobre isso, gente. Vender é a forma que você tem de servir o mundo. Vender é maravilhoso. Todo mundo, todo dia, eu sempre falo isso, gente, quem aqui acordou com muita vontade de vender? Aí, poucas pessoas. Quem aqui acordou com muita vontade de comprar? Todo dia tem gente acordando louco pra comprar e nem sempre as pessoas querendo vender, porque tem medo de se vender e falar, o que vão pensar de mim? Gente, vender é maravilhoso. A gente tem que também quebrar essa barreira da venda, né? E se mostrar e falar com orgulho, né? A gente vê muita mulher também falando assim, porque eu tenho um negocinho, eu vendo uma... Sabe, pô, tem que falar igual a Gabi. Eu sou a primeira marca de skincare minimalista do Brasil, entendeu? E, assim, pô, outra coisa, é outro impacto. E esse posicionamento que a Bru também falou, eu acho que é até muito dentro de casa, sabe? A gente passou por um boom, graças à pandemia, de transição de carreira. Então, eu fui uma dessas que fez, e eu tenho muitas amigas que fizeram, e conversando com elas, e até quando haviam esses questionamentos, né? Nossa, por que o seu negócio cresceu e o meu ficou? Porque eu tô sentindo que eu tô fazendo esforço, mas quando você vai analisar o X da questão, é porque dentro de casa ela não conseguiu falar pro marido dela que, aqui, amor, eu preciso de uma babá. Porque se eu não trabalhar nesse negócio, ele não vai crescer, ele não vai dar lucro, não tem outro caminho. Então, elas não conseguem também se impor dentro do papel que elas escolheram, pelo medo de desagradar, pelo papel que elas assumiram. Eu acho que a mulher se diminui muito ainda, né? Muito. E empreender e ter empresa dá trabalho demais. Que isso? Eu fico vendo, assim, os homens, né? Porque a maioria dos homens não tem a gestão da casa acaba ficando muito na mulher, né? E gestão... Ontem eu tava até ouvindo um podcast que a pessoa falou assim, olha, lá na minha casa, eu abri mão da minha carreira, eu tenho uma empresa, ela tem uma empresa bem sucedida, mas ela fala assim, eu faço também a gestão da minha casa e eu sou remunerada por isso. Dentro das finanças dela e do marido, ela tem a empresa dela, mas ela consegue dedicar bem menos para a empresa. Então, dentro da gestão que eles entenderam ali, ela é remunerada também pela gestão da casa. Eu achei tão interessante. Falei, uai, esse negócio Visionária. é bom, gente. Vamos beber essa água limpa aí, eu achei gente. interessante. Choque com ela pra já. Porque a chamar o verdade, Pradinho. gente, é que o homem não tem nem noção. Vai num aniversário com a esposa chegou com presente, com cartão escrito, a roupa do marido já tá escolhida, ele só foi. Não sabe? tem noção. E a gente tem que educar. E filho, se você não, assim, tomar cuidado, você tem atividades com seus filhos o dia inteiro. Isso é um clássico, porque tem que levar, tem que buscar, tem que levar na natação, tem que levar na escola, tem a merenda, tem o aniversário, e aí tem a fantasia da escola e tem o dever de casa. É um negócio que se você parar e falar assim, não, eu vou cuidar da gestão da minha casa, dos meus filhos... É um full-time Você não job. para nem um minuto. Então, a gente tem que ter falar, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu vou ter que delegar, isso aqui vai ter que ficar pro marido, isso aqui a gente vai ter que dividir e fazer no final de semana. Isso aqui não vai dar. Isso aqui não vou fazer. Isso aqui. E, gente, aproveitando, eu queria fazer uma pergunta desses equilibrares de pratinhos dentro da relação societária. Porque ter sócias só mulheres, por mais que tenham muitos lados bons, né, da gente ter toda essa compreensão, a gente também tem muita emoção junta, Claro. TPM junta, filho doente junto. Como que vocês lidam dentro da sociedade com isso? É legal falar disso, Gabi, porque nem sempre a gente tem oportunidade, né? Que é um assunto também que as mulheres não conversam sobre isso no início. E muitas coisas se desfazem porque não tem conversas muito importantes sobre sociedade, o que cada uma vai entregar. Aí depois tem um desarranjo, né? Mas eu tô entregando isso, você tá entregando aquilo. E é legal porque desde o início a gente sempre teve conversas difíceis, muito abertamente. E a gente põe muito na mesa o que cada uma tá achando e o que não tá achando legal. E nós somos 3 sócias e não só as conversas, mas a gente teve toda uma questão jurídica.
E que demorou um tempo, foi quase um ano pra gente chegar no formato societário que a gente tem hoje. A gente contratou advogado, a gente envolveu contabilidade, a gente fez várias reuniões, que a Bruna trazia um ponto, eu trazia outro, a Adriana trazia outro, não concordo, discordo disso, então vamos voltar, isso. Então, assim, as pessoas acham que é tudo muito simples, que a gente se dá super bem, a gente se dá super bem. Mas dentro do se dar super bem, né, a gente discorda. E se a gente discorda, e somos 3, e como é que faz na hora que 2 ali, uma não sei o quê? Então, assim, tudo isso a gente tem muito bem acordado em contrato, a gente tem muito bem acordado, mais do que em contrato, sabe? Em valores do que cada uma quer. O que cada uma quer com a empresa? O que cada uma vai entregar? De verdade, gente. Tá, mas e se mudar isso aqui na sua vida? E se isso aqui acontecer? Como é que uma segura a peteca ali da outra? Como que é isso? Então, isso envolveu muita verdade, muita transparência da nossa parte até hoje. A gente tem muito esse combinado de se divertir no processo, porque a gente tem problema todos os dias. Senão, a gente vai brigar todo dia, né? Porque assim, nossa, que estresse do isso aqui e tal. Então, assim, a gente tem esse combinado de se divertir no processo. A gente tem esse combinado de falar as coisas sem da gente ficar doída, sabe? E com muitos anos também, né, vem uma maturidade e um aprendizado, assim. Então, eu e a Bruna, nós somos as cabeças, assim, e a gente que tá no dia a dia da empresa. Então, a gente que toca time, a gente que olha tudo. E a Adri, ela tem uma posição estratégica, mas ela não tá no dia a dia. Então, o dia a dia somos nós duas, né? Então, a gente tem esse alinhamento muito fino de entender que, assim, o meu jeito é diferente dela. Quando que, sabe, que cada uma cede... Como que a gente respeita mesmo essas diferenças. E o que a gente já entendeu é que grande parte do sucesso do nosso negócio é justamente por causa disso. Pelas nossas diferenças, e elas se complementam. E a gente já entendeu no que cada uma é melhor. E aí, na hora que é aquele lugar dela, eu falo assim, não, é a posição dela que tem que prevalecer nesse lugar. Então, eu acho que é deixar muito o ego de lado. A gente tem muito isso, sabe? De entender, cara. A gente tava almoçando agora nós 3, eu, a Bru e a Adri. E as pessoas falam assim, mas tá indo no podcast só as 2. O que a Adriana acha disso e tal? Gente... A Adriana acha maravilhosa. Verdade, só que as pessoas, né, gostam de ficar criando esse tipo de... E até porque vocês assumiram a cara da marca, né? Sim. Então, as pessoas olham pro Dig e fazem essa associação para vocês. E como que foi isso? Vocês sempre tiveram uma presença digital? O Dig nasceu nessa transição, né? Do analógico pro digital. Ou já começou... Sei lá, a comunidade do Orkut, grupo da MSN. Gabi, Marco, a Dig, ela surgiu de uma forma tão orgânica. Foi exatamente disso que a Nath falou, da gente falar assim, vamos criar um negócio que não existe? E a gente tem, lá na nossa empresa, a gente tem os nossos valores, né, que são escritos. E o nosso primeiro valor é somos fazedoras. E nós somos mesmo. Eu e Nath, principalmente, assim, a gente pensa uma coisa e a gente faz, a gente troca a roda do carro com o carro andando e a gente vai criando coisas, a gente é muito fazedora. Então, a gente... Ai, gente, esqueci o que você perguntou. Do analógico pro digital, como vocês já começaram. Isso. E aí, eu venho do mercado corporativo. Eu trabalhei 13 anos no mundo corporativo, em empresa multinacional. Nath tinha uma empresa de contabilidade, tem uma empresa de contabilidade ainda. E nosso negócio, ele nasceu no offline. Então, quando a gente teve que fazer na pandemia essa mudança pro online, foi um super desafio pra gente. A gente não tinha habilidade nenhuma com internet, com rede social, com câmera. Hoje esse mês, na verdade, junho, né? Mês passado, a gente fez uma palestra, a gente já faz palestras muito grandes há muito tempo, a gente acabou de fazer uma para mais de 1.000 pessoas, e uma pessoa perguntou pra gente assim, como é que vocês fazem? Porque vocês têm uma desenvoltura no palco, vocês já têm uma presença de palco. Eu falei, gente, prática. A gente não, pra mim, assim, tudo dentro da Dig é muito na prática, é muito no aprender fazendo, sabe? O aprendizado, ele tá muito no processo. Então, é tudo muito no processo de fazer, aprender ali com o processo, né, Thiago? Exato. A gente começou no Instagram, até hoje a nossa rede social mais forte. Até assim, a gente mesmo tem, por exemplo, uma dificuldade de estar no TikTok, que é uma super oportunidade, uma super rede social, mas pra gente isso é uma dificuldade que a gente fala abertamente sobre isso, né? Então, mas a gente começou, foi no nosso no Instagram,
E é isso, gente. A gente vai fazendo e à medida que a gente vai fazendo, a gente vai melhorando, né? Se nasceu perfeito, nasceu Não, e a tarde. plataforma digital que as alunas têm acesso Ai, também. a nossa plataforma a gente criou Isso na é pandemia. muito legal. A nossa plataforma a gente criou na pandemia e a gente Nossa sempre plataforma ouve... é muito legal. A gente sempre ouve muito a nossa audiência, assim, a nossa audiência e as nossas clientes. Então, a plataforma, ela veio também de uma necessidade da própria comunidade, das nossas próprias alunas. Elas falavam assim, a gente precisava de um lugar, um ambiente online, onde a gente tivesse acesso a todas as aulas, onde a gente pudesse fazer um networking mais organizado, mais estruturado. E aí a gente desenvolveu, a gente tem um aplicativo, a gente tem a nossa plataforma, que ela é muito estruturada, muito certinha, então... Trilha de conteúdo. Trilha então, de pra quem quer aprender conteúdo. sobre marketing, sobre vendas. É o Digcast, é o Digflix. Como É o se fosse. Digflix, boa. Podemos Agora, esse nome. Eu até gostaria que tivesse uma versão masculina, né? Talvez vocês podem pensar num braço, tá? Eu acho que essa ideia pode existir. Mas contando sobre casos reais que vocês conseguiram transformar, vocês lembram de algum caso, de alguma mulher que participou do DIG já há mais tempo e vocês perceberam uma transformação muito significativa no negócio dela? Nossa, são muitas mesmo. Mas a gente tem alguns casos que são bem emblemáticos, assim, dentro da nossa... Tem uma que ela começou com a gente desde o dia 1. Ela estava nesse primeiro encontro, ela chegou lá médica, não sabia absolutamente nada de empreender. E ela chegou lá porque ela falou assim, nossa, eu sou médica, mas eu tô fazendo uma transição de carreira, eu acabei de comprar uma franquia, uma unidade de uma padaria. E ela não sabia nada, né? E ela fala que a DIG foi o que planilhou a vida dela, que entregou todas as ferramentas. E depois de 6 anos, ela tá hoje com 4 unidades. E nesses 6 anos, ela passou por coisas inimagináveis na vida dela. Ela perdeu o marido, de uma forma muito trágica, assim. Ele, 39 anos, teve uma morte súbita, assim, tipo... Não sei se foi um AVC, eu acho. Passou por uma pandemia, que ela precisou de fechar, né? A unidade dela. Passou por muita coisa. Recentemente, ela passou por um acidente junto com a filha, que elas quase morreram, as duas. E ela fala, não larga a DIG nunca mais, porque ela saiu médica. A gente viu tanto que é o profissional da saúde, ele tem muita dificuldade com empreender. Sim. E ela saiu de 1 para 4 unidades, né? Que quadriplicou de tamanho, enfim. E hoje, na verdade... É o que ela fala, né? Ela conseguiu criar uma gestão tão eficiente dentro do negócio dela que hoje ela não precisa de participar ativamente. Ela está lançando um curso online, que é o Método Sol, que ela fala justamente porque as pessoas falam assim, nossa, mas Clarice, como é que você conseguiu dar conta de tudo que você passou por isso, Nana? E ela criou um método que ela fala de objetividade, subjetividade, com leveza, e ela está ainda já empreendendo no digital, então ela é um super case. A gente tem um case lá também de uma menina que veio do interior, chegou, se apresentou pra gente como maquiadora e pediu uma oportunidade, entrou pra DIG. E hoje ela é referência como consultora de imagem, ela virou sócia, ela conheceu dentro da DIG uma mulher que já tem uma marca de roupa, eu tô até usando a roupa da marca dela. E ela conheceu uma mulher dentro da DIG que já tinha essa marca de roupa, a Carol, e ela virou sócia. Olha que legal. E hoje ela já é sócia de uma marca de roupa, ela tá muito posicionada como consultora de imagem, ela virou já palestrante e ela chegou pra gente, assim... do interior muito cru, assim, mas com muita vontade. É o que a gente fala. A vontade é o que te move, é o inconformismo, sabe? É aquele... Não é o desejo, né? É o inconformismo, assim, não é isso mais que eu quero pra minha vida. Então, ela também é um super case, mandar um beijão pra Flavinha, que ela eu pensei nela na hora que vocês estavam falando, eu falei, acho que é a Flavinha. Tem marca de acessórios que começou com a gente, e aí começou a implementar o que a gente ensina. Não tinha nem loja. Não tinha nem loja, hoje já tem loja física, já aumentou o faturamento em mais de 6 vezes. A gente tem médicas que chegaram lá se vendo só como profissionais liberais, como médica que atende ali, e hoje já tem clínicas com funcionários, já se entenderam como empresárias, né? Já cresceram o negócio. Então, os cases, eles vão, assim, são muitos cases. A gente poderia ficar aqui até amanhã falando que... Não, e a gente poderia falar do ambiente de negócios, mas também do ambiente pessoal, porque esse perfil da Flavinha, eu acho que é um perfil que o DIG sobre acolher muito bem. Eu participei já de vários hot seats que até o Uluru também é um case de sucesso de vocês, que eu acho que vale muito trazer. Muito do Uluru. O Uluru é perfeito e a dona tá lá e eu lembro do grupo, ela comemorando, gente, vamos abrir no Diamond. Gente, no Diamond, no pátio, vamos abrir em outra unidade. Ela foi crescendo, foi comemorando isso com as meninas. Agora. E eu acho que a questão, assim, de muita gente do interior
porque a gente acha que o mineiro é muito acolhedor, né? Ainda mais eu casada com um carioca, ele fala assim, não, Minas Gerais, o povo falta te abraçar, te botar pra dentro de casa. Mas dentro da bolha certa. Se você não tá na bolha, se você não tem quem te insere, o mineiro é desconfiado, o mineiro não abre espaço. Vocês criaram um espaço de acolhimento que tem muita gente de fora que, às vezes, o primeiro intuito de entrar no DIG é ter um lugar para pertencer. Total. É ter amiga, é uma ter rede de gente para apoio, conversar. né? Pelo que eu entendi, é uma rede de apoio. Que é um ambiente de negócios, orientado para negócios, mas que é muito leve. É uma coisa que você quer estar lá, você quer participar, dá vontade de ir, né? E são nesses pequenos detalhes, né? Outro dia a gente tem um outro valor que a Abreu falou. Primeiro, somos fazedores e o segundo é nos importamos. Então, sempre que acontece alguma coisa com alguma aluna nossa, com alguma membra nossa, se a gente tem a ciência, né? A gente sempre vai fazer algo em relação àquilo. Então, outro dia mesmo, uma das nossas membros, ela estava tentando engravidar um tempo e ela sofreu um aborto bem no início, que é comum, mas ainda assim não deixa de ser uma dor, não deixa de ser triste, né? E a gente mandou uma cesta para ela. E aí ela mandou para mim um áudio chorando, super emocionada. Ela falou assim, Natália, que outra escola de negócios faria isso? Então, a gente tem esse olhar do feminino mesmo. Pô, não é porque é comum que não, sabe, que não dói, né? Que a gente não tem que estar ali mostrando para ela, estamos aqui para você, para o que você precisar, para conversar. Então, isso é muito do nosso DNA, né? Por isso que a gente fala que mulher empreende de um jeito diferente do homem. Não, é muito legal. Eu venho de um lar empreendedor e meu pai, um empreendedor serial, casou com minha mãe muito nova e o sonho dela era abrir uma escola, né? Que é a escola, que é um negócio familiar hoje em dia, que é o Colégio Dona Clara, no bairro Dona Clara. Ah, que legal. E meu pai incentivou e apoiou ela muito no início. E às vezes a pessoa não tem esse apoio no início. Nossa, isso faz toda a diferença. Então, embora eu sou minoria aqui hoje, né? 3 contra 1, mas eu trabalho num ambiente que é cheio de mulheres, né? Um colégio, e eu tenho essa figura da mulher forte, empreendedora, dentro de casa. Legal. Então, ela não conhecia a Dig, mas ela é praticamente uma digníssima. Ai, que legal. Com certeza, adorei. E não é contra, né, Marca? A gente precisa do apoio dos homens Sim. mesmo. Os homens, eles têm que nos apoiar, porque a caminhada com esse apoio, ela é muito mais leve. E ela flui muito mais e ela dá mais resultados quando a gente tem esse apoio, né? E hoje, eu sei que tem um conhecido meu que acabou de criar um novo projeto de comunidade, que é um jantar que leva um executivo, alguém referência, e tem vários clubes nesse sentido. Então, se vocês não montarem o Digo, eu vou ter que montar. O Digo. Eu acho que vai ter que ter as mulheres do DIG para ter a essência. Mas realmente Os maridos falta podem, isso, né? Porque eu acho que o homem consegue ser objetivo até demais. E separa muitas coisas, né? Por exemplo, o Diogo, meu marido, ele joga golfe. E o golfe é um esporte que, pela essência... Frio e calculista, né? Frio e calculista, mas ele tem muitos valores, como, por exemplo, a honestidade. Então, você anota os pontos do seu adversário, você confia em quantas tacadas ele te falou que deu. Você vê ali quem rouba, quem não rouba. E é um ótimo ambiente para negócios. Mas você para, assim, para pensar. Eu pergunto pro Diogo assim, e aí, amor, você conversou com fulano? Você falou para ele que você tem um escritório de advocacia? Para você já fazer um pitch para ele? Ele falou assim, amor, claro que não. E a filha de ciclano que nasceu, você perguntou? Também não. Tipo assim, então que vocês falaram o quê nesse jogo de 4 horas, só vocês dois? Falamos de golfe. Falei assim, gente, o homem às vezes não consegue fazer esse jogo, né? Que a mulher já percebe muito bem que o casamento da outra vai mal, que ela precisa de ajuda nisso, que ela pode somar. Então, eu acho que a essência feminina, ela realmente tem um valor. Esse 360, né? E, gente, eu acompanho muito de perto, né, a história de vocês e eu vi que vocês beberam em muitas fontes. Vocês fizeram questão real de participar de muitos grupos. Vocês criaram o de vocês e fortaleceram, mas vocês também não ficaram só aqui. O quanto de viagem que eu vi vocês fazendo para São Paulo, para Itália, para furar essa bolha mesmo. Conta um pouco pra gente quem são as grandes referências e inspirações que vocês têm nesse projeto tão sensacional. Legal. A gente investe muito aqui em conhecimento, investe muito dinheiro e tempo, né? Que é justamente para a gente trazer para cá o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, a gente já fez... a gente tem uma base de educação aí de FGV, Dom Cabral, de instituições tradicionais, né? Que tem
esse forte de empreendedorismo, mas a gente já fez parte de vários grupos de mastermind, né? Então, a gente estava no ERA, que era um grupo só para mulheres do digital, que a gente foi convidada a estar lá ao lado de nomes gigantes, né? Que nos levou para a Itália. Então, a gente tem isso muito forte, porque conhecimento ninguém te tira. E isso é muito importante e a gente faz questão disso até para montar o que faz sentido para a gente. Então, a gente entende o que está ali legal e aí a gente pega e traz pra gente, isso aqui pro nosso negócio faz sentido, isso aqui a gente vai fazer desse jeito, porque esse jeito que homem faz não serve pra mulher. Então, esse é uma busca que a gente sempre tá indo atrás. E a gente é muito incansável nesse sentido, né? Até para desenvolver a Diguin, quando a Diguin, que é a nossa imersão de 2 dias, né? A gente falou, olha, a gente entendeu que a gente precisava da Diguin por ouvir as nossas clientes. As nossas clientes, elas estavam querendo dar esse próximo passo. Isso é uma coisa super importante para você ouvir, né? Quando você tem ali a base de clientes muito, muito forte ali, muito com você. E elas já ansiavam por esse produto. E a gente entendeu, precisávamos criar, e aí o que a gente falou? Falou, vamos nos melhores do Brasil. Então, nós fizemos todos, eu e Nath, a gente fez todos os cursos, essas imersões que existem hoje no Brasil inteiro, a gente fez, porque a gente falou assim, a gente quer trazer o melhor, a gente é muito criteriosa com quem a gente leva, com as informações que a gente dá, com o conteúdo que a gente oferece para as nossas alunas. Então, a gente fez todas, a gente buscou em todas as fontes pra gente pegar o de melhor, o que tinha ali, colocar junto com o nosso conhecimento aqui que a gente já tinha para criar essa imersão. E tem uma outra coisa também que vai um pouco além do que vocês perguntaram, mas que a gente sempre teve mentoras aqui na DIG. E ter mentoras, ter pessoas com as quais você pode conversar, trocar ideias, pessoas que já passaram pelo que você está passando, é muito rico. Hoje, por exemplo, a gente tem uma conselheira ali dentro da DIG, que é uma mulher que... enfim, já é uma profissional que a gente admira muito, é uma profissional que já passou por muita coisa, que criou também uma empresa do zero e que hoje tem uma empresa gigante, uma empresa que é referência no Brasil, na área dela. E a gente tem ali como buscar conhecimento, sabe? Ter uma pessoa que conhece do que você está fazendo e ter essas mentorias, essa mentora, assim, essa pessoa... Essa palavra mentoria, né? É até complexo, porque mentoria virou uma coisa até um pouco commodity banal. Atualmente, né? E não é mentora, é conselheira, né? Na verdade, o nome correto. Ter essa conselheira, ter essas pessoas para você se aconselhar é muito importante também. E esses lugares você paga acesso também, porque pra gente conseguir trazer todo mundo que a gente traz... É pagando para estar nesses outros lugares, né? Exato. Então, e acesso, gente, vale muito. Não, Nath, vocês tiveram que fazer muito relacionamento. Muito. Porque se a gente parar pra pensar assim, uma hora suas amigas esgotam. Não, as já amigas esgotou. das suas amigas também. Hoje a comunidade de vocês tem quantos membros? Quantas pessoas já passaram pelo DIG? Hoje tem 500 membros. Ativas. 500 ativas dentro Surreal. dessas soluções, mas milhares de mulheres que já passaram. E é isso que vocês falaram, né? O que você sabe só te entrega o que você já tem. Você saiu de 5 amigas para 500, óbvio que você realmente precisou evoluir, né? Nessa mesma potência. Muito e são legal. 500 mulheres que ficam com a gente ali no mínimo 1 ano. A gente já tem várias que já estão indo pro 4º ano. Muito legal. Mas são mulheres que ficam ali porque a gente vê no digital e às vezes a gente se compara, né? As pessoas se comparam muito. E até para todo mundo que tá ouvindo a gente ficar atento. A gente vê lá no digital, assim, mais de 50 mil alunos. Aí, aqueles 50 mil, ela conta ali uma pessoa que comprou um curso de R$19, que não teve nenhum contato com você, e tá ali mais de 50 mil alunos. No nosso caso, hoje a gente tem 500 alunas ativas ali, que estão com a gente no mínimo 1 ano, indo em encontros presenciais, participando de encontros online, tendo contato ali com as nossas aulas, com as nossas mentoras. Enfim, é todo um processo, né? A DIG não é mais um curso. Às vezes as pessoas falam assim, é um curso. Não é. É muito diferente, é uma escola mesmo. E desse volume de 500, a grande maioria é de Belo Horizonte. Sim, a maioria é de BH, mas a gente tem mulheres espalhadas no Brasil, na nossa solução online. E no nosso Mastermind, a gente tem mulheres também que não são daqui, porque são 3 viagens que a gente faz. Esse ano a gente foi para Floripa, estamos indo para São Paulo. Floripa é um Floripa. Gente, Floripa, nossa, foi assim, uma grata surpresa, porque eu, pelo menos, fiquei muito impressionada com... o que Floripa entrega em termos de tecnologia, inovação e em termos de wellness, que, assim, é uma cidade que respira bem-estar.
Sim. Eu fiquei muito apaixonada com Vocês Floripa. sabem que hoje o maior PIB... eu acho que foi isso mesmo que eu ouvi. Acho que foi essa semana que eu vi no The News que o maior PIB do Brasil hoje tá em Floripa. Ultrapassou São Paulo, Rio... As pessoas estão literalmente mudando pra Floripa. Não é isso, é verdade. Não foi o PIB, não. Foi Isso. isso. Floripa foi a cidade que mais recebeu pessoas de fora no último Virou ano. Alphaville. Virou uma O família. fluxo migratório lá mais foi que São muito Paulo. positivo. Mais que São Paulo, Rio, BH. E por todos. ser uma ilha, é mais segura, né? Assim, Impressionante. A gente teve uns casos lá que a segurança aconteceu é de grande. o pessoal esquecer algumas coisas na rua e foi achado. Teve uma É. que foi achado por um morador de rua, aí ele entregou Não. pra uma pessoa e a É pessoa mandou... impressionante. Não, um negócio assim, fora Surreal. da curva. Ao contrário do Rio, né? Quando a gente São Paulo, eu tô achando que tá muito pior do que Não, o São Rio. Paulo tá triste. E isso mostra pra gente uma mudança também, né, de mentalidade populacional. As pessoas não querem só o dinheiro mais, Não. nem só Não. o trabalho. Se você não entregar a qualidade de vida, por quê? Né, que eu ninguém. vou... Me matar aqui. É. Agora, a gente está caminhando para o final, mas ainda temos alguns minutos. É uma mulher que está com uma ideia engavetada, tem um sonho, mas tem um projeto que está na cabeça. O que vocês falariam para ela? Ó, eu falaria pra essa mulher que no início é tudo um. É uma rede social, é um produto, é um serviço. Foca no seu, não se compara. Se você começa um Instagram e aí alguém vem te falar do TikTok, se você tira essa força de onde você já tá colocando para ir pro outro. Então, eu acho que assim, primeiro você tem que executar, tirar a ideia do papel, que a ideia não vale nada. Então, a partir do momento que você está executando, tenha foco, fale não para outras demandas, porque eu vejo muita mulher se perdendo nisso, sabe? Tipo, ela começa um negócio, aí aparece uma oportunidade dela fazer... Ela nem validou aquele negócio ainda. Então, eu acho que no início é muito, tudo é um, assim. Foca, desenvolver o seu produto, o seu serviço. Foca em uma rede social que você já tenha mais habilidade. Foque em vender, em construir caixa. Depois que você constrói caixa, sua vida melhora, porque aí você vai conseguir contratar gente. Aí você vai conseguir olhar para outras redes sociais. Aí você vai conseguir ampliar. Mas eu acho que no início nada vence o poder da execução e tudo é um no início. Adorei. Ótimo, né? E tem objetivos claros também. Eu acho que quando ela tem objetivos claros e quando ela desenha ali, né? Eu vou começar um negócio, mas eu vou ter um produto. Qual que é a minha meta de venda ali? Como é que eu quero? Eu quero começar vendendo quanto? Quanto que eu preciso? Eu vou ter que fazer um investimento? Em quanto tempo que eu vou ter esse payback? Isso são coisas básicas que a gente consegue colocar ali numa planilha de Excel, mas que já dá um norte pro negócio. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, é preciso que você saiba assim, olha, eu tô criando essa empresa com esse objetivo, eu quero no primeiro ano muito tempo, né, mas nos primeiros 3 meses, eu quero entregar isso, isso e isso. Talvez nos primeiros 3 meses, né, muito provavelmente você nem vai ter. Você vai ter receita, mas você não vai ter lucro. Mas tá tudo bem. Mas se você tiver isso mapeado em números, você pelo menos vai ver que você não tá tendo receita, mas você não tá tendo lucro. Só que se você não começa desde o início olhando pros números, você se perde. Aí daqui 1 ano, você não sabe se seu negócio gerou... Quanto que você teve de receita, você não sabe de onde que seu dinheiro tá vindo, você não sabe onde que você gasta, e aí você fica sem os números do seu negócio. Então, já começar com essa organização financeira, eu acho que seria a minha dica aqui para quem tá começando. E uma pergunta que eu gosto de literatura tipo Napoleão Hill, Dale Carnegie. Vocês chegaram já a falar desses livros, né? Tipo Quem Pensa Enriquece, Sim, do Napoleão Hill. O Dale é o... Dale Carnegie é o Papa, né? Do como networking. fazer... Amigos e Influenciar Pessoas. Influenciar pessoas, sim. Tem alguns livros que são bem... Esse é um livro, um clássico, né? Tem gente que gosta, tem gente que não. Eu acho que ele é um livro legal. Eu acho ele, particularmente, às vezes, um pouco cansativo, mas ele tem uma base ali que é interessante, né? Napoleão Hill, eu já li as 10 leis. Do Triunfo. Do Triunfo, Isso. Tem muito tempo. Tem um outro que você postou dele outro dia, não foi, Gabi? Eu amo Napoleão Hill. Eu já li Quem Pensa Enriquece várias vezes. E tem muitos insights. E na última pergunta que o Mark fez, eu acho que cabe um complemento também para essa mulher que às vezes está com uma ideia engavetada, que antes de produto na mão, tudo é loucura. Ninguém vai comprar a sua ideia. Então, Exato. assim, o maior esforço que você conseguir fazer para sentar na mesa certa, para estar num ambiente que te joga para cima, é para lá que você tem que ir, entrar no dig, ter um monte de gente te falando, tipo assim, confia, Exato. mulher, eu fiz e deu certo. Porque senão...
assim, gente, até hoje, se você parar pra pensar assim, igual a Kesser vai fazer 4 anos, a gente já construiu muita coisa, passei por uma mudança societária, virei mãe nesse caminho, abrimos 40 pontos de venda no Brasil, mas até hoje, quando você olha os desafios, muita gente vai falar assim, Gabi, mas ser advogada era tão mais fácil, sexta-feira você desligava seu cérebro, ligava só segunda, Verdade. agora você tem que passar o tempo todo conectada, mas essa pessoa nunca vai entender a motivação por trás do que você está fazendo. E quando você está num ambiente que te joga para cima, você consegue realizar o que você quiser. O ambiente te molda, né? Total. Nossa, o ambiente é tudo. O ambiente é tudo, gente. O ambiente é tudo. Se você tá ali convivendo com 5 pessoas, por isso que parece clichê, mas é muito verdade isso. Quem são as 5 pessoas que você mais convive? Se elas estiverem te colocando pra cima, se elas estiverem só reclamando, se elas estiverem falando o tempo inteiro, nossa, você é louca, não, pelo amor de Deus. Se elas estiverem na zona de conforto delas e querer que você continue também na sua, gente, não vai. Então a gente E se precisa a visão estar com de mundo pessoas. delas também for uma visão assim, que não é pior ou melhor do que a de ninguém. Tem muita gente que escolhe a segurança acima de tudo. Sim. Então, essa pessoa não pode viver nenhum tipo de flutuação. O ambiente certo para ela, de repente, é ser um funcionário público. Empreender não é para todo mundo. Então, você tem que realmente conectar com quem tem sua visão de mundo, quem vai te colocar para cima, quem tem esse apetite. Eu acho que vocês fazem isso muito bem. E que esse podcast foi uma ótima escolha, viu, Marca? Essas meninas podem voltar. Foi um prazer receber vocês, mas já que a gente está caminhando para o final, eu gostaria que Natália e Bruna deixassem uma mensagem final, né? Cada uma de vocês para os ouvintes. Legal. Eu escutei um negócio uma vez que me marcou muito, que é o seguinte: devolva para o mundo em forma de performance aquilo que a natureza te deu em forma de potência. Então, eu acho que o trabalho, ele de fato devolve mesmo, e que a gente descobre no caminho qual que é a nossa potência. Ela não vai cair no nosso colo, o propósito não vai descer um ser iluminado falando assim, Natália, seu propósito é esse. Então, no caminho a gente descobre, quando você descobrir isso, entrega tudo para o mundo daquilo, porque você vai receber de volta, não tem como. E eu acredito muito, né, nessa força da inquietação que move a gente, né, que leva a gente para esse lugar. Foi isso que trouxe a gente tá aqui contando a nossa história hoje, né? É a inquietação, a DIG nasceu desse lugar. Então eu desejo que as pessoas, e principalmente as mulheres, elas tenham coragem para poder realizar isso, para elas deixarem um legado aí do que elas acreditam. Empreender requer muita coragem, né, gente? Assim, e a coragem no universo feminino, ela é um pouco diferente também da coragem no universo masculino. A coragem no universo feminino, ela tem muito mais coisa em jogo, né? Por isso eu também gosto de pensar que o empreendedor, né? A gente fala aqui para empreendedora, na DIG a gente fala para empreendedora, mas a empreendedora de sucesso, ela tem 3 características. A primeira é que ela é autoconsciente, então ela sabe onde ela é boa, ela sabe onde ela precisa melhorar, ela sabe onde a luz dela brilha. A segunda é a autoconfiança, que ainda falta para muitas mulheres. Mas a partir do momento que você tem autoconsciência, você consegue desenvolver a sua autoconfiança, porque você já sabe em que você é boa, você já sabe em que você pode melhorar. E a questão de demonstrar vulnerabilidade. Então, a gente pode demonstrar vulnerabilidade. A vulnerabilidade conecta. E quando você se mostra vulnerável, você se mostra apto a aprender. E o aprendizado, ele é contínuo. A gente nunca vai parar de aprender. Eu e a Nath, a gente é muito lifelong learning. A gente quer o tempo inteiro estar aprendendo coisas novas. Então, são essas 3 características que eu acho que a gente tem que sempre pensar sobre elas. A autoconsciência, a autoconfiança e a vulnerabilidade. Nossa, claro. Excelente. Quer completar alguma coisa com o final, Nossa, Gabi? não, eu acho que foi dito muita coisa de valor aqui. Eu acho que as mulheres que escutam esse podcast, elas já têm muito embasamento, né? Teórico, a gente vai ouvindo, a gente fala dos livros, conta cases, mas às vezes precisam de parceiras para irem para ação. É skin the game, gente, não tem jeito, tem que ir para a arena, tem que fazer, tem que esfolar, porque vale muito a pena. No final do dia, o preço que você paga é de olhar para trás e ter uma vida frustrada, né? Para muita mulher, essa vida que agrada todo mundo, que é uma mulher que soma muito dentro de casa, é tudo que sonhou, e eu acho que elas têm que viver isso mesmo, mas para quem não é, para quem está inconformado, vai ser mais difícil romper essa barreira, mas vale muito a pena, né? Demais. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado, Gabi. Obrigada a vocês. Obrigada. Foi um prazer ter você como co-host. Espero que você venha mais vezes. Voltarei, o convite está feito, tá? Então, Obrigada, muito obrigado, Diego. pessoal. Até a próxima. Até.